Amém. Nós temos meditado sobre a vida de Davi e hoje eu queria meditar em 1 Samuel 5, de 1 a 5 e 2 Samuel 6, de 1 a 15. Como eu disse, 1 e 2 Samuel não são 12 livros, na verdade, né? Viraram 12 livros. Mas, basicamente, o livro de Samuel prepara e conta a vida de Davi, e é um livro só, mas ele ficava em 2 pergaminhos em vez de um só, porque é grande, como alguns outros livros aqui do Velho Testamento. Então ele foi dividido só por causa disso, porque estava no primeiro pergaminho, no segundo pergaminho, para as pessoas saberem onde estaria sendo lido, e nós ficamos com 1 e 2 Samuel. E a gente falou que a vida de Davi, a gente está olhando para ela só para olharmos para o Evangelho de maneira mais profunda, é a história. Na Bíblia, ele é a pessoa que a Bíblia mais fala depois de Cristo. Então, é onde você tem a vida mais completa descrita para nós, além de termos aquilo que ele escreveu, como os Salmos. E é a apresentação mais longa de uma única vida humana em toda a literatura antiga. Não há nada na literatura antiga que conte a vida de alguém como aqui. Então não é só da Bíblia, é de toda a literatura antiga. Não há nada contado como a vida de Davi assim. Então não há nenhum lugar melhor, não é, para a gente olhar a vida individual, uma vida individual na Bíblia, em como a destruição ou aquilo que Deus faz, ou seja, o florescer da vida ou a destruição atinge a vida humana. E hoje nós chegamos talvez à mais alta de todas as coisas que a história de Davi nos diz e que nós precisamos desesperadamente em nossas vidas. E essa coisa é a presença imediata de Deus. É a face de Deus, a experiência de Deus, é o conhecimento, é o conhecer verdadeiramente a Deus. E essa passagem gira em torno da Arca da Aliança. Então eu vou ler, os textos são grandes, eu vou pular alguma coisa, mas só para dar uma ideia, a gente vai ler um pouco antes, não é, da história de Davi, para termos um pouco de contexto. A Bíblia diz assim, em 1 Samuel 5, não é, os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom e colocaram ele no seu lugar de novo. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Quando a gente pula para 2 Samuel 6, né, já é o outro livro de Samuel, de 1 a 15, diz: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, um número de 30 mil pessoas, né? E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, né, de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e tocou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência.
e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, né, Jerusalém, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombeta. Então, depois que eu já tinha preparado para falar, eu senti vontade de falar mais a respeito do tempo que a arca ficou na casa de Dagon, mas então eu vou ter que falar um outro dia a respeito disso. Então essa é a coisa mais necessária e importante para nós, que nós vimos até aqui. A presença imediata de Deus, a face de Deus, a experiência de Deus, conhecer Deus, e tudo isso gira em torno disso. Então, o que era a arca? A arca era uma caixa, não é tão espantosa como o Spielberg tentou fazer nos Caçadores da Arca Perdida. A palavra arca traduz a palavra que significa tórax, cofre, arca, mas tudo é a mesma coisa, né? Algo fechado que guarda algo. Então era uma caixa de madeira revestida toda de ouro, e não era grande e impressionante nesse sentido, não é? Ela tinha 1,10 m de comprimento, portanto 1,10 m pouco, e 70 centímetros de altura e 70 centímetros de largura. Não era uma caixa grande. E no topo havia uma placa de ouro puro chamada propiciatório. E em cima dessa tampa coberta de ouro chamada propiciatório, onde o sangue da propiciação seria jogado, havia 2 querubins com os anjos voltada uma asa para a outra asa do outro querubim. Então a Arca da Aliança era um móvel central no tabernáculo, era a coisa mais importante no tabernáculo. Esses dias eu estava fazendo um estudo sobre o tabernáculo, que eu quero colocar na internet, e poucas coisas na Bíblia são tão detalhadas quanto o tabernáculo de Deus. É algo cheio de detalhes, e a Bíblia gasta bastante tempo e espaço para nos mostrar todos os detalhes, todas as cores, todas as medidas de como o tabernáculo era, e tudo tem uma importância muito grande, e a gente vai ver isso nesses vídeos. Mas a coisa mais importante era a arca, era central, e ela ficava na parte mais importante, que era o Santo dos Santos, e no Santo dos Santos não tinha nada a não ser a Arca da Aliança. Era a única mobília no Santo dos Santos. E sobre a arca apareceu o brilho da glória de Deus, a Shekinah de Deus, como lá no deserto, a nuvem. Hoje, por acaso, nós estávamos falando a respeito disso pela manhã, né? A nuvem brilhava à noite como uma coluna de fogo, e de dia como uma nuvem. Então, sobre a arca apareceu esse brilho infinitamente pesado, não é? É a glória de Deus, é o peso da beleza infinita, da santidade de Deus. Era a presença imediata, pessoal, real, crua de Deus, do Deus transcendente, né? Face a face. Deus não tem um rosto, né?
como nós, mas era onde você poderia ter um contato mais profundo, pessoal, com Deus. Então, tudo isso está nesses termos que são usados, e Davi queria isso. O que Davi ansiava era a face de Deus, era a comunhão mais profunda com Deus, era a visão mais gloriosa de Deus. E porque Davi desejava isso, Davi sabia que não conseguiria isso sem a arca, que não estava em Jerusalém. Ou seja, Davi não queria, como muitos se contentam mesmo hoje, depois do Calvário, ele não queria apenas uma crença em Deus, uma crença geral em Deus, como infelizmente às vezes é tudo o que muitas pessoas querem. Ele não queria uma crença geral em Deus, ele não queria Deus como uma inspiração para viver o dia, ou como ele era um rei para batalhar as suas batalhas. Ele não queria apenas a obediência, ou seja, o comportamento ético. Eu devo fazer assim, devo viver assim por causa de Deus. Ele queria a alegria da presença de Deus. Ele queria o que Pedro chama de alegria indizível e cheia de glória, da face de Deus, do prazer, do deleite, da comunhão mais profunda com Deus. Ou seja, o que ele queria, a gente pode resumir, ele queria uma experiência da face de Deus. Essa é a experiência da face de Deus. Isso é o que ele estava buscando ao desejar trazer a arca. Então, se nós vamos entender como podemos conseguir a mesma coisa que Davi ansiava, a marca de um coração verdadeiramente regenerado, nós vamos olhar para essa passagem sob 3 aspectos. Nunca podemos olhar as passagens com todas as suas nuances, somos obrigados realmente a escolher alguns aspectos, mas esses são o mais importante para nós aqui. Nós aprendemos aqui a promessa da arca, e nós também aprendemos o problema da arca, o grande problema da arca, e depois nós vemos a provisão, ou o evangelho, a provisão da arca. Então nós começamos com a promessa da arca. Qual é a promessa da arca? Por que Deus, como eu disse, gasta tanto tempo na Bíblia, e nada é melhor descrito do que todos os detalhes do tabernáculo e tudo que devia ser feito? Bem, porque Davi queria a arca? A arca foi perdida, porque os filisteus capturaram 20 anos antes desse dia aqui, do que está acontecendo aqui. 20 anos antes, os filisteus capturaram a arca. Depois que já estava pronto, eu desejava falar mais sobre essa relação da arca com Dagon, e vamos fazer isso outro dia, talvez domingo que vem. Então a arca foi perdida 20 anos antes de Davi estar trazendo a arca de volta. Na verdade, os primeiros 5 versículos que nós lemos falam daquele incidente lá em 1 Samuel, como a gente vai ver logo na frente. Os filisteus haviam então capturado a arca, e embora eles tivessem mandado a arca de volta, não muito tempo depois, ela permaneceu 20 anos nesse lugar bastante remoto, chamado Kiriat Jearim. Apesar de muito tempo atrás os filisteus terem devolvido a arca, ela ficou nesse lugar, esquecido, num lugar no meio do nada, e ela não estava no tabernáculo, onde devia estar, no Santo dos Santos, não é? E agora Davi se tornou rei, teve todo o reinado de Saul, mas agora o rei era Davi, e Davi estabeleceu a capital em Jerusalém, que é a cidade então de Davi, como nós conhecemos. Então ele trouxe o tabernáculo para Jerusalém, e o tabernáculo tinha ficado sem a arca durante todo esse tempo. A arca era a coisa mais importante. Tudo que acontecia no tabernáculo, o altar de bronze, o candelabro,
pia, todas as coisas, era por causa da arca. Nós sabemos que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue da propiciação no dia da expiação. E só o sumo sacerdote podia entrar. Durante toda a história de Israel, eles não podiam ver a arca. Não é? Eles não era que só não podiam entrar, eles, imagine, há séculos, todo culto era em torno do que estava no Santo dos Santos, mas os israelitas nem viram a arca. A arca não podia ser vista, ela ficava no Santo dos Santos o ano todo, ou o tempo todo, mesmo nas andanças de Israel pelo deserto. E quando o acampamento iria andar, quando a nuvem se movia, ou a coluna de fogo, o que acontecia é que os filhos de Arão entravam e tapavam a arca, para só depois que todas as coisas estavam tapadas e empacotadas, entrassem outros sacerdotes, né, e carregassem a arca, e carregassem aqueles utensílios. Não é que não se podia tocar na arca, não se podia ver a arca da aliança. Então as pessoas viviam e morriam sem nunca ter visto a arca. Uma vez por ano, só o sumo sacerdote, começando com Arão, entrava com o sangue da propiciação. Nós sabemos que para representar a morte de Cristo devia haver 2 animais e não apenas um, o que seria morto e o que seria abandonado, a propiciação e a expiação. E o sangue da propiciação desse animal que era morto, depois que ele era sacrificado diante de Deus, é que o sacerdote, o sumo sacerdote, levaria para dentro do Santo dos Santos e aspergeria o sangue sobre a tampa da arca, que é o propiciatório. Dentro estava a lei de Deus, que nos condena a todos. E só o sangue da propiciação, colocado sobre a arca, que podia propiciar a ira de Deus sobre nós. Então, Davi trouxe o tabernáculo, mas não tinha arca lá. Todos aqueles anos, em Siló ficou um tabernáculo sem arca, não é? E agora por quê? É claro que ele queria que Deus fosse central na vida do seu povo, que Deus fosse o centro de todas as coisas em Israel. Ele queria que Deus fosse central em sua sociedade. Ele era o rei, ele queria que Deus fosse central na cultura deles, que tudo tivesse saturado de Deus, que a presença de Deus e uma visão de que eles eram o povo de Deus e a alegria de Deus enchesse a vida de Israel de todas as formas. Mas seu interesse foi muito além do social e do cultural. Davi tinha todo o interesse que Deus fosse o centro da vida social, da vida cultural, de tudo. Na verdade, não é verdadeiro se não há um desejo profundo de que ele seja o centro da nossa própria relação pessoal com Deus. Então Davi é quem escreveu essas palavras no Salmo 27: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a face, a beleza, a glória do Senhor. Esse era o interesse primordial. Sem esse interesse, todos os outros são falsos. Em outras palavras, o que Davi buscava não era simplesmente tornar Deus o centro da vida do seu povo, embora ele quisesse isso. Davi evidentemente tinha aprendido a essa altura, porque ele era o líder daquele povo, porque ele era o rei, ele conhecia as pressões que vem sobre os líderes, e ele percebeu que se ele não tivesse realidade espiritual, deleite em Deus, a face de Deus, a beleza de Deus, ele não iria conseguir, ele não seria quem Deus chamou ele para ser. E se ele não tivesse essa alegria que vinha de uma realidade espiritual, não de uma influência, de um conhecimento
meramente intelectual, mas se ele não tivesse essa alegria transbordante que Pedro diz que é indizível, ou seja, que a língua humana não pode expressar em sua totalidade, essa alegria que vinha da realidade espiritual, ele não conseguiria. Agora, o que a gente quer dizer com realidade espiritual? Essa era a promessa da arca, realidade espiritual. É claro que Deus está em toda parte, não é? Deus enche o universo, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, Deus enche os céus e a terra. Então é claro que Deus está em toda parte, é claro que você pode orar a Deus em qualquer lugar, não é? Mas a arca, a face de Deus, a presença imediata de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a glória que significa peso, não é? Então é o peso infinito da sua beleza, ou seja, a manifestação infinita da sua beleza, da beleza da sua santidade, significa a promessa de realidade espiritual, não é? Então, o que é realidade espiritual? A gente deve ser prático, né? Então uma coisa é acreditar que Deus te ama. Você acredita, quem está do seu lado acredita, quem está ouvindo pela internet acredita, isso é uma coisa. Deus me ama, ok. Uma coisa é acreditar que Deus é um Deus gracioso. Uma coisa é acreditar que Deus é um Deus misericordioso e que Ele aceita você em Cristo. Isso é um conceito intelectual. Isso é ótimo. Você não pode chegar a mais do que isso sem ter um conceito correto disso. E eu estou feliz que você tenha um conceito de que Deus é amor, de que Deus é cheio de graça, de que Deus é cheio de misericórdia. Mas somente se a aprovação de Deus for real espiritualmente para o seu coração, mais do que qualquer outra pessoa, ou seja, se o amor de Deus, só se o amor de Deus for mais real para você do que a pessoa que está sentada ao seu lado, você tem realidade espiritual. Você será capaz de não se importar quando as pessoas te desprezam. Por que as pessoas que se dizem filhos de Deus vivem miseravelmente? Eles falam, Deus é gracioso, mas o problema dela é mais real do que o que ela está dizendo. É óbvio que a graça de Deus, o amor de Deus é só um conceito. Mas o amor da pessoa que agora não está mais amando ela, que abandonou ela, ou que está falando mal dela, essa pessoa é mais real para ela do que Deus. Então ela fala, não, eu acredito no amor de Deus, mas miserável, por quê? Porque aquela pessoa lá não me ama. É óbvio para essa pessoa que aquela pessoa e o amor dela são reais. Já o amor de Deus que ela diz que ama ela é um conceito. De tal maneira que aquilo lá afeta ela, produzindo afeições opostas a que devia haver se o amor de Deus fosse real e não só um conceito. Então, essa é a realidade espiritual. Como você sabe que você tem realidade espiritual? É quando a misericórdia de Deus te afeta. Não é só um conceito, ainda que o mundo inteiro não manifestasse nenhuma bondade ou misericórdia para você. Porque a graça de Deus te afeta, ela é melhor do que a vida. Ou seja, ela é mais real na sua vida do que o resto inteiro da vida. Então, realidade grande parte das pessoas que dizem, não, Deus me ama, não, Deus é misericordioso, aquilo não afeta aquela pessoa de jeito nenhum. Aquilo é um conceito. Já o amor, quantas pessoas dizem assim, eu fiquei fraco porque a igreja não me ajudou. Fica evidente que essa pessoa está declarando que para ela Deus não é real. Por quê? Por quê? Não é? Como homens passariam na cadeia anos como João, sem ninguém, com o coração completamente aquecido por Deus, sendo maltratados pelo mundo
e não podendo ter contato com mais ninguém da igreja. Como eles falam? Porque Deus era real, havia uma realidade espiritual na vida dele. O amor de Deus o afetava mais do que a cadeia. O amor de Deus o afetava mais do que a distância não opcional que ele tinha do calor, da presença dos irmãos. Então, não é tão difícil perceber se nós temos realidade espiritual ou não. O que alguém faz a nós nos afeta, porque aquela pessoa para nós é real e nos fez mal, ou não nos tratou como devíamos. Se nós tivéssemos o amor de Deus como algo mais real do que aquilo, nós ainda ficaríamos bem, ainda que o mundo inteiro nos abandonasse. Mas como o amor das pessoas para mim é real e o de Deus é só um conceito que eu canto nos cultos, que eu repito de vez em quando, não é real, eu não tenho realidade espiritual. É por isso que hoje as pessoas tanto tentam explicar o fato de elas não terem nenhuma alegria em Deus, nenhum gozo. O que elas estão gritando é: eu não tenho realidade espiritual. As outras coisas me afetam, Deus não me afeta. Então o que é realidade espiritual? É sempre bom ser prático assim. Então uma coisa é acreditar que Deus te ama. Outra coisa é o amor de Deus te afetar totalmente. O amor de Cristo nos constrange. Você vê como o amor de Cristo afeta Paulo? Paulo não fica falando sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele me constrange. Eu sinto o aperto desse amor. Isso é realidade espiritual. Se o amor de Cristo, Jesus é amor, Ele me ama, não me constrange, isso não é realidade espiritual. Isso é um conceito. Uma coisa é acreditar que Deus é gracioso. Outra coisa é acreditar que a graça dele é melhor do que a vida. É real. Afeta. Essa é a maneira de você saber se o que você tem de Deus é um conceito intelectual ou se você tem realidade espiritual. Como eu disse, é ótimo ter um conceito intelectual, porque sem esse conhecimento, você não poderia ser afetado pela realidade. Você poderia ser afetado por alguma coisa que você imagina, não é? E Deus não é algo que nós imaginamos, é algo que Ele se revelou. E nós ficamos felizes que as pessoas tenham todos os conceitos certos. Não é possível ter realidade espiritual sem os conceitos certos sobre Deus, sem o que Ele revelou sobre si mesmo, sem a doutrina bíblica correta. Mas somente, como eu disse, se a aprovação de Deus for mais real para você do que a desaprovação da cultura, quem vai te afetar é a cultura. Ou então você não vai poder abraçar o que a cultura oferece por escrúpulos, por causa de um conhecimento, mas você não vai ter nenhuma alegria, gozo e paz. Vai ser miserável. Você então não se importará com as críticas, não será movido pela necessidade de aprovação, se realmente a aprovação de Deus em Cristo afeta você, é mais real para você do que a desaprovação das pessoas. E você não vai ser rebaixado se sentir que o mundo te esnoba, ou que as pessoas te esnobam, ou que alguém não te ajudou, ou que mesmo a igreja não te tratou da maneira adequada. A igreja não tratou o apóstolo Paulo da maneira adequada grande parte das vezes. Então, ouça, se você disser: eu acredito no amor de Deus, eu acredito que Deus me ama, mas você é derrubado quando alguém não manifesta amor por você, e você se sente um lixo, e você não consegue viver, e você está sempre magoado, e os seus sentimentos estão sempre muito frágeis, dependendo de que todos tratem você como um copo de cristal, e você é devastado pelas críticas, então o amor de Deus não é espiritualmente real para o seu coração. Todo o resto é, mas o amor dele não é. É um conceito. Grande parte das pessoas na igreja visível tem apenas um conceito de Deus, um conceito da sua graça, um conceito do seu amor. Não tem realidade espiritual.
não é espiritualmente real o amor de Deus. Quando Paulo diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele está falando de algo real, está vendo? Algo que foi derramado dentro do meu coração. Nada mais está tão profundo em mim como o amor de Deus. Portanto, a falta de todos os outros amores não é menos real do que a realidade do amor de Deus para mim. Isso ou seja, a glória de Deus, eu estou tendo a glória de Deus que é peso, realidade. Mas se o amor de alguém tem mais peso, se o mundo me esnobar ou alguém não me reconhecer tem mais peso, é óbvio que aquilo que tem mais peso tem mais glória na minha vida. Eu atribuí mais glória àquilo, é mais real. Não é? Se a aprovação de Deus fosse mais espiritualmente real do que qualquer outra pessoa no mundo, você ia viver sem medo da aprovação do mundo ou de qualquer outra pessoa. Se o poder de Deus fosse mais real espiritualmente para o coração do que qualquer outro tipo de poder, você então viveria sem medo e sem fome de poder, porque o poder de Deus seria real. Quando o poder de Deus não é real espiritualmente, eu preciso de sentir poder de outras maneiras. Você vê que Davi foi ungido rei e ficou anos sem ser rei, nunca tentou tomar o lugar de Saul. Ele não precisava de poder assim, porque o poder de Deus era real para ele. Ele não precisava fazer algo, não é? Porque o poder de Deus era real para cumprir, e também era muito mais real e pesado, glorioso, do que o poder que Saul tinha contra ele. Você vê, Davi sabia que se ele realmente tivesse realidade espiritual, então ele teria uma alegria que não estava sujeita às circunstâncias. Porque a nossa alegria só está sujeita às circunstâncias porque as circunstâncias são mais reais do que Deus para nós. Então, a alegria que supostamente devia fluir de Deus não pode, porque é muito menos real do que as outras coisas que roubam, as circunstâncias que roubam a alegria. Então eu sei que vocês moram numa cidade grande, no Rio de Janeiro, né? Então vocês sofrem pressão, e você pode dizer assim, você não sabe a pressão que eu sinto no trabalho, na universidade, na responsabilidade do lar. Mas Davi, por toda a sua vida, tinha a sua vida e o seu reino ameaçados. Ele estava em guerra contínua. Continuamente existiam exércitos querendo invadir a sua nação. Ele estava sempre com a sua espada pronta. Ele estava sempre com seus exércitos preparados. Ele sempre esteve sob uma pressão imensa que nós nunca estivemos. Sua própria vida e seu próprio reino estavam ameaçados o tempo todo. Isso sim é pressão. Não é? Você está falando o tempo todo sobre carnificina, sobre escravidão, não é? Sobre dominação. Ele precisava de uma alegria que não fosse sentimentalismo, que se dissolvesse quando os problemas surgissem. Davi queria a alegria de Deus, queria a face de Deus, uma alegria e um deleite em Deus, que nenhuma das circunstâncias que ele tinha que experimentar todo o tempo pudesse mover essa alegria. Ele precisava de uma alegria que se tornasse mais profunda e mais forte quando as coisas pioram. Porque quando as coisas pioram e nossa alegria se esvai, e a nossa paz, sinceramente a nossa alegria não serve para muita coisa, nem nossa paz. Porque quando é que você precisa mais da alegria? Quando é que você precisa mais que a paz seja a paz? Quando tudo piora. Quando tudo melhora, Jesus meio que diria para nós: o que vocês fazem mais do que os fariseus, do que eles também, quando tudo está bem, não estão ansiosos. A questão é, você tem isso? Veja, Davi sabia que você pode obter alegria por ter poder. Ele era rei e tinha poder. Mas o que acontece quando o teu poder vai embora? Se a tua alegria... Ele sabia, não, poder traz uma alegria. Mas e quando o meu filho tomar o trono? Então, minha alegria vai embora, porque a alegria do poder depende que eu sempre tenha poder.
É óbvio que você pode ter uma espécie de alegria que vem da saúde. Mas e quando a saúde foi embora? É óbvio que você pode ter uma alegria pela aceitação que as pessoas têm de você. É uma alegria. Mas e quando as pessoas não aceitarem mais você? Então, ele sabia que o poder, que ele podia obter alguma alegria pelo poder, mas quando a alegria foi embora, Davi sabia que podia obter uma alegria do sucesso. Mas e quando houver fracasso e não sucesso? Ele sabia que você podia ter a alegria da aprovação e amor, mas e quando não houver aprovação e ninguém te amar? Então a alegria vai embora. Agora, se a glória de Deus, a aprovação de Deus, se o poder de Deus, se a sabedoria de Deus fosse espiritualmente real para o seu coração, então você teria uma alegria que não estaria sujeita às circunstâncias. Quando o poder vai embora, a aprovação vai embora, as pessoas vão embora, quando tudo vai embora. Se a sabedoria de Deus fosse espiritualmente real para você, realmente se aprofundasse como coisa real em você, aconteceria exatamente o oposto. É o que Davi via, né? Que as suas outras fontes de alegria desaparecessem. Quando as outras fontes desaparecessem, essa alegria se mostraria ainda mais incrível, ainda mais maravilhosa, porque ela brilharia sozinha. Ou seja, a realidade espiritual, ela é mais incrível quando tudo se vai, porque ela fica mais evidente que ela não depende de nenhuma coisa, não é? Então, se realmente você tem a realidade espiritual, o que acontece é que quando tudo se vai, em vez de a tristeza reinar, essa alegria reina mais gloriosamente, como a luz na escuridão. Ou seja, quando todas as outras fontes de alegria são tiradas, ela reina sozinha e mostra que ela sempre foi a alegria. É como as estrelas ficam mais brilhantes quando a noite fica mais escura. Então, essa alegria, a realidade espiritual, ela brilha mais quando todas as outras fontes de conforto vão embora. O conforto que Deus fica mais brilhante. Quando todas as outras fontes de alegria são tiradas, a fonte de alegria que Deus fica mais brilhante no céu escuro. Agora, você quer isso? Eu posso dizer que a maioria quer isso. Davi disse: eu não vou conseguir sem isso. Não vou viver para a glória de Deus sem isso. Com conceitos apenas de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, eu não vou poder viver quando tudo for tirado de mim. Se a graça de Deus e o amor de Deus não for melhor do que a própria vida, então quando minha vida estiver esvaindo, eu vou estar miserável. Eu quero realidade. Você vê, muitas pessoas pensam que elas vão conseguir mais alegria com mais poder, com um cargo mais elevado, com uma posição melhor, com um romance melhor, mais ouro, mais conquistas. Davi era um rei, ele podia pensar: se eu invadir mais países, construir um exército maior, dominar mais nações, então eu vou ser mais pleno, mais feliz. Mas ele não pensava assim. Aqui está então como obter. Ele precisava da alegria que vinha da realidade espiritual, e é por isso que ele precisava da face de Deus e não de um conceito do amor de Deus, da graça de Deus. Ele precisava da face de Deus, da presença de Deus. Ele precisava naqueles dias então da arca de Deus. Essa é a promessa da arca. Foi por isso que Deus deu a arca. Ele prometeu a sua face. Na verdade, só estava apontando para outro lugar onde você vai ver a glória dele numa face. Agora, nós temos em segundo lugar o problema da arca. Então suponha que seja possível que ao ler essa passagem você tenha começado a dizer: sim,
a arca é um problema, né? Pelo que a gente leu nos textos aqui. A arca é um problema. E eu estou dizendo isso com um coração leve, mas, na verdade, é algo bastante sério, não é? Que nós, milhares de anos depois, não podemos perder. É muito difícil para algumas pessoas lerem o que a gente leu. Na verdade, é um monte de gente que não gosta de coisas na Bíblia por causa de textos como esse. Então, a arca foi perdida originalmente. O que aconteceu é que 20 anos antes, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, eles eram encarregados do tabernáculo, não é? Mas eles eram totalmente corruptos, não é? E transformavam toda o culto a Deus em um negócio, em interesses próprios. Eles desviaram as pessoas, eles seduziram mulheres, eles roubaram, e está tudo em 1 Samuel 3. E quando os israelitas estavam indo para a batalha contra os filisteus, apesar do fato de Ofni e Finéias estarem vivendo vidas hipócritas e corruptas, eles disseram: nós sabemos como podemos garantir a vitória. Eles parecem muito com grande parte dos cristãos dos nossos dias. Nós vamos levar a arca de Deus para a batalha. Então, quando os israelitas entraram na batalha contra os filisteus, isso vai garantir nossa vitória. Nós não precisamos viver para ele. Nós chamamos Deus só quando interessa, não é? Quando nossas vidas estão em perigo, quando as coisas estão ruins. Mesmo corações totalmente insensíveis a Deus, como Ofni e Finéias, pensam que eles podem trazer Deus para as suas vidas só nos momentos difíceis, não é? Você não carrega a arca, mas aí você acha que você deve orar mais. Por que não orava antes mais? Porque não tinha interesse, eu não estava precisando, não é? Eu não conseguia sair de casa para cultuar a Deus, mas agora eu estou com um problema. Ele estava numa guerra, eu estou com alguém que está com câncer na minha casa. Enfim, eles achavam realmente isso. Então, lembra quando eles pensaram, lembra quando a gente levou a arca? Parece até alguns cultos dos nossos dias, né? Quando Israel circundou Jericó 7 vezes, em 7 dias, eles estavam levando a arca. Ofni e Finéias pensaram, lembra quando a gente levou a arca da aliança, Israel levou a arca da aliança e circundou Jericó e as muralhas caíram? Então, vamos fazer o culto, a corrente da derrubada das muralhas, vamos levar a arca, vamos vencer dessa forma os filisteus. Eles levaram a arca para o acampamento dos israelitas e houve um grande alvoroço, uma grande alegria, de tal maneira que os filisteus, mas isso eu vou contar em outro sermão quando falar sobre Dagon, os filisteus ouviram o grande júbilo de Israel. Eles perguntaram: o que está acontecendo lá no acampamento de Israel? E disseram: o Deus de Israel está no meio do acampamento deles. E a Bíblia diz que o coração dos filisteus ficou apavorado, porque eles lembraram como, quando eles chegaram, como Deus derrubou todas as nações. Eles pensaram: estamos perdidos, né? Mas o que aconteceu foi que eles perderam, morreram, e os filisteus capturaram a arca, e eles concluíram o que faz todo sentido na cabeça de alguém que não conhece Deus. Eles disseram: esse Jeová sobre o qual nós temos ouvido, ele é poderoso, mas veja, nós capturamos a arca dele, nós vencemos e capturamos. Os filisteus, e eu vou falar a respeito disso depois, outro dia, eles não achavam que Jeová era um falso Deus, porque eles acreditavam em um monte de deuses, em Dagon, Baal, e também em Jeová. Eles só ficavam tentando descobrir qual era o Deus mais forte. E eles concluíram que faz sentido para muitos, né, que esse Jeová, sobre o qual a gente ouviu tanto, não é
tão poderoso ou não está tão poderoso, porque nós capturamos a arca. E toda vez que eles colocavam, então, em um dos seus templos, em várias cidades, começando por Asdod, o ídolo deles, né, do Dagon, caía e tombava. E toda vez que os filisteus colocavam a arca em uma das suas cidades, a gente não pode ver isso agora, mas uma praga chegava naquela cidade. Eles ficaram trocando a arca de cidades, porque colocava lá, começava uma epidemia, começava desgraça a acontecer, tumores eclodiram nas pessoas em cada lugar que a arca foi. Gade, Ecrom, Gaza, Ascalon, Asdod. Finalmente os filisteus disseram: vamos nos livrar dessa coisa. Você vê, a arca é um problema. Vamos nos livrar dessa coisa, porque a gente vai acabar sendo destruído pela presença disso. E eles colocaram então o carro, a arca num carro de bois, sem ninguém para guiar, porque os sacerdotes disseram assim: olha, é Deus que está fazendo isso conosco. Mas alguém disse assim: mas e se for só acaso? E se for só por acaso, que onde a gente bota essa arca, acontecem esses tumores, essas pragas, essas coisas todas? E eles falaram assim: então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a arca em cima de um carro de boi sem ninguém guiando. Se os bois, sozinhos, por conta própria, forem em direção a Israel, então realmente é a arca que está fazendo isso. Agora, se os bois forem para o lugar errado, então era só coincidência. Então eles fizeram isso, colocaram a arca em cima desse carro de boi, só com os bois, e diz assim: colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Cada cidade deu um presente para que fossem livres dos tumores, das pragas. Cada uma daquelas cidades deu, eles colocaram isso na caixa junto. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes. As vacas sozinhas foram para o lugar certo, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. 1 Samuel 6, 11 e 12. Então, as vacas foram para o lugar certinho, pela estrada, para Israel, para a primeira cidade, que era Bet-Semes, e eles foram seguindo. Quando as vacas foram para Israel, eles falaram: graças a Deus, estamos livres. Ainda bem que essas vacas foram pelo caminho certo, e fizeram tudo certo. Claro que quando a arca chegou em Israel, em Bet-Semes, os homens de Bet-Semes ficaram assustados, né? E ao mesmo tempo achando incrível. E eles, pela primeira vez, como eu disse, em toda a história, o povo de Israel nunca viu a arca. A arca ficava dentro do Santo dos Santos. Quando era transportada, os filhos de Arão iam lá e cobriam tudo. Aí depois entravam os sacerdotes que eram aqueles designados de uma família específica para carregar. Mas quando eles carregavam, tudo estava tapado. Então o povo de Israel, durante séculos, ninguém tinha visto a arca. Quando a arca chegou a Bet-Seme, as pessoas curiosas, né, olharam a arca e resolveram olhar o que tinha dentro da arca. E quando eles abriram a arca, 70 pessoas morreram. Todo mundo que olhou a arca morreu. E eles disseram: o que nós vamos fazer com essa arca? Eles vão matar todo mundo. Você vê que é um problema. Os filisteus tiveram 1000 problemas, mandaram ela embora, não é? Agora, quando chegou em Bet-Seme, as pessoas foram olhar a arca, e aquele lugar remoto, as pessoas ficaram incríveis, sabendo os séculos como a arca era o centro do culto. Eles olharam a arca e morreu 70 pessoas. A Bíblia diz: Deus, contudo, feriu homens de Bet-Seme, matando 70 deles por terem olhado dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, diante da face de Deus, esse Deus santo? Quem pode? Vamos morrer todos. Para quem enviamos a arca? Para que se afaste de nós. Você vê, não foi só lá o povo pagão que disse: tira a arca de perto da gente, nós vamos tudo morrer. Aí o povo de Deus está falando a mesma coisa: quem pode ficar diante do Deus santo? Tira ela de nós, para que a gente não morra.
Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem para vocês. Não queremos aqui. E então ela ficou nesse lugar durante 20 anos, e ninguém tentou buscar a arca. Ninguém tentou tirar ela desse lugar remoto. E você pode saber por quê, não é? Tudo que as pessoas sabiam é que elas morreriam, é que não podiam estar diante de Deus. Mas Davi, 20 anos depois, reuniu 30.000 pessoas e disse: vamos buscar a arca. Eu quero a face de Deus, não é? E nós vamos trazer a arca de volta para o tabernáculo agora em Jerusalém. E quando ele traz de volta, é colocado em um carro de boi. E agora os carros de boi não têm cavaleiros, né? Você sabe que carro de boi é conduzido, alguém segura ali a rédea do boi e vai levando o boi, o carro do boi, com as coisas que você está levando. Não tem ninguém sentado igual num cavalo, né? E diz aqui que ia na frente um dos filhos, não é, da onde a arca tinha ficado, e o outro filho, Uzá, ia andando do lado, e os bois tropeçaram, e quando a arca ia cair, Uzá levantou a mão para impedir que a arca caísse, e estava a maior festa, a maior adoração, todo mundo tocando, cantando, Davi também. E quando Uzá tocou na arca para ela não cair no chão, ele morreu. Então imagine isso, uma cena de filme aqui, né? Milhares, 30.000 pessoas, milhares tocando, dançando, cantando a plenos pulmões. Nós achamos que se milhares se reúnem e cantam para Deus, está tudo bem, não é? Que Deus é honrado só pelo número, ou pelas músicas e etc. E de repente Uzá cai morto. Então você pode imaginar o silêncio de repente que se abateu sobre a cantoria, a alegria. E a Bíblia diz que Davi ficou com raiva e com medo. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Você vê que as pessoas tinham dito a mesma coisa. Os filisteus tinham mandado ela embora. As pessoas de Bet-Semes disseram: vai morrer todo mundo diante do Deus Santo. Quem pode ficar com a arca do Senhor? Agora aqui, você vê que acontece a mesma coisa. Davi diz a mesma coisa: como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Agora o que aconteceu? Precisamos lidar com isso, porque, como eu disse, há pessoas que dizem: está vendo? Isso aqui é complicado entender. As pessoas têm dificuldade de entender qualquer coisa que a consequência do pecado traz sobre o homem, não é? As pessoas nunca têm dificuldade e ficam perturbadas com a ofensa contínua do pecado a Deus. E então surge a pergunta: por que isso aconteceu? Por que Uzá morreu? Por que todos esses acontecimentos? Por que a arca era um problema? E quando as pessoas lutavam com isso, elas olham para o fato de que nos livros de Êxodo, Levítico, Números, existem regras específicas. Não só há toda uma descrição perfeita de como o tabernáculo era, mas regras específicas até para transportar a arca, até para os filhos de Arão entrarem, taparem tudo, para só depois, sem nunca ver, colocarem as varas nas argolas e todos os utensílios tapados serem carregados. Então essas regras são que tudo tinha que ser coberto, ou seja, nunca a arca seria um espetáculo público. Tinha que ser sempre coberto, velado, e tinha que ser carregado por esses sacerdotes com aquelas varas, tinha que ser carregada pelos levitas, ou seja, homens da tribo de Arão e Moisés, e só de uma família, os coatitas, que por fazerem isso durante séculos, sabiam exatamente como fazer com todos os utensílios da maneira adequada, como Deus revelou. E todas essas regras foram desrespeitadas.
Uzá e Aiô não eram as pessoas designadas para fazer, não carregavam elas com as argolas, 4 sacerdotes, colocaram numa carroça, não estava coberta, não é como devia estar. Ou seja, eles não desrespeitaram uma regra quando Uzá tocou na arca. Tudo tinha sido ignorado. Não é? Eles quebraram todas as regras. O que as pessoas têm, às vezes dizem, aí está a razão pela qual ele morreu. Ele não seguiu as regras exatamente. Se for esse o caso, então há 2 reações. Uma reação é dizer, é por isso que é difícil, não é? Eu não posso crer num Deus assim, cheio de regras. Se você não obedece às regras, tudo simplesmente despenca, a vida se esvai. Claro que é um instinto natural. As pessoas vão dizer, evitar que a arca caísse. Todo mundo achava ela um objeto precioso. E ele é ferido por Deus porque ele não seguiu uma regra. E claro que há uma outra reação, que é dizer, veja, é assim que Deus é. Deus não vai te abençoar a não ser que você siga as regras. Se você seguir as regras, Deus te abençoa. Você pode manipular Deus obedecendo Deus. Esse foi o erro, e é o que a gente vai ver em outro dia, no outro sermão, dos filhos de Eli. Eles acharam que se levassem a arca para a guerra, eles iam manipular Deus. Deus teria que dar a vitória porque eles levaram a arca. Você vê que Deus não deu vitória nenhuma porque eles levaram a arca. Ao mesmo tempo, depois, os filisteus que ganharam a guerra, mataram todo mundo e levaram a arca sozinha venceu eles. Mas ninguém manipulou Deus. Então a primeira reação que pode haver é essa: olha, se não segue as regras, você é fulminado por esse Deus. Ou a outra é, está vendo? Se você seguir as regras, você pode manipular Deus para fazer o que você quer. E ambas as respostas estão erradas. A causa da morte desses homens não foi que eles simplesmente quebraram as regras, né? A ocasião foi que ele quebrou as regras, mas isso é o sintoma, essa quebra das regras. Não é a causa, é o sintoma. Você vê que eles tinham quebrado não uma regra, eles tinham quebrado todas. E como a gente sabe disso? Bem, antes de tudo, nós temos que ter algo em mente. Lembre-se que eu disse que havia um conjunto específico, completo, de regras, e eles começaram a quebrar todas elas. Eles não cobriram, eles colocaram num carro. Se quebrar a regra fosse a causa imediata da morte, então já era para todo mundo morto, não é? E os outros colocaram ela num carro de bois, e Davi supervisionou tudo isso de maneira errada. E se ele foi morto porque quebrou as regras, por que não foi todo mundo morto? Já que estava todo mundo quebrando as regras de como aquilo devia ser feito. Não só isso, mas como eles colocaram a arca no carro. Eles não estavam seguindo regras nenhuma. Eles provavelmente viam fazendo todas as coisas erradas desde o início. Em outras palavras, Uzá não morreu porque de alguma forma havia esse campo de força, uma eletricidade na arca que tocou e ele morreu. Seria eletrocutado quem tocasse, porque teria acontecido quando todo mundo quebrou todas as outras regras no que diz respeito àquilo. Aqui está o que as regras ensinavam. Não é? Existem muitas regras e regulamentos em torno da arca, mas o que elas ensinavam? Elas queriam ensinar uma coisa. Não é? A arca foi tratada de forma tão diferente de todos os artefatos religiosos até hoje. Você já viu qualquer relíquia religiosa? O que as pessoas fazem com relíquias religiosas? O que as pessoas fazem quando um santo é carregado numa procissão? As pessoas querem tocar naquilo. Quando dizem que uma coisa você vê que às vezes tem pedras que dizem que de alguma maneira é uma relíquia, não é, de alguma religião, ou mesmo do cristianismo, que está desgastada, porque durante séculos as pessoas vão lá e tocam. As pessoas vão lá e bebem uma água, numa fonte.
Então você já viu todos os outros artefatos ou relíquias sagradas de outras religiões e mesmo de um cristianismo deturpado, as pessoas vão lá para ver a relíquia, para ver as coisas, e a arca não podia ser vista por ninguém. Você vê que ela é totalmente diferente. Você já viu esses objetos sendo carregados em procissão, e é exatamente o contrário. Todo mundo quer tocar no objeto, todo mundo quer pegar seus lenços e tocar lá, ou me enfiar na água, e todo mundo quer esfregar depois nele, ou quer passar a mão na relíquia, todo mundo quer jogar dinheiro ali, todo mundo quer orar diante da relíquia, porque o poder da divindade é apaziguado e distribuído. E a divindade, ela fica o quê? Ela fica lisonjeada com a devoção humana. Se você estender a mão e com religiosidade e com devoção mostrar aquela divindade, tudo isso, a divindade te abençoa, ela se sente lisonjeada. A arca, por qualquer motivo, deve ser tratada exatamente da maneira oposta a qualquer objeto sagrado, em qualquer religião e num cristianismo deturpado. Por quê? Bem, você tem uma ideia melhor quando olha para outros regulamentos. Não é só que a arca não devia ser tocada. O que a Bíblia diz é o que você tinha que fazer mesmo para se aproximar. Quando a arca estava no tabernáculo, a única maneira de ir da entrada do tabernáculo até a arca, entre você e a arca, havia um altar de bronze onde se fazia sacrifícios. E a única pessoa que podia realmente ver a arca e entrar na presença da arca era o sumo sacerdote, uma vez por ano no Yom Kippur, no dia da expiação. Ele podia entrar na presença da arca com o sangue da propiciação, que era aspergido sobre a tampa, que é o propiciatório. O que esses regulamentos estão dizendo? Por que tão diferente de qualquer relíquia, ideia religiosa, como qualquer relíquia, ou Deus, ou objeto, de todas as religiões, inclusive do cristianismo humano, não é? O que os regulamentos e as regras dizem em outras religiões, você pode alcançar favor com sua devoção, com sua moralidade. Você pode obter poder da divindade para fazer o que você quer, através de dar alguma coisa para ela, através dela ver que você tem um respeito. Mas a Arca da Aliança é a maneira de Deus ensinar algo. Deus está dizendo: há um abismo entre eu e vocês, e não há nada que vocês possam fazer para transpor esse abismo. Há um abismo enorme, e não só, você não pode transpor ele com sua moralidade, com suas boas obras, com as suas ações sociais, com os seus sentimentos de devoção, mas mesmo eu não posso transpor com o estalar de dedos. Tem que haver um sacrifício proporcional à maldade de vocês. Não há nada de vocês que possam estar na minha presença. Não há nenhum cântico, nenhuma devoção, nenhuma boa obra que possa transpor esse abismo em todos vocês. Não há nada que vocês possam fazer a não ser despertar ainda mais a minha ira. Há uma dívida, a honra infinita do meu nome. Deve haver sangue, morte, propiciação. Há uma lacuna que precisa ser superada. E não apenas você não pode atravessar essa lacuna, mas eu mesmo não posso simplesmente estalar o dedo e essa lacuna
tem que haver algo que santifique o meu nome. Tem que haver algo proporcional à glória que o único pecado, a mentira que o único pecado fala sobre a minha santidade. Você vê, Uzá quebrou regras, mas por que Uzá quebrou a regra? Porque Uzá rejeitou a essência da fé bíblica, que é o Evangelho. O Evangelho, como temos chamado, o centro do Evangelho, é inacreditável que hoje, mesmo pessoas que pregam as doutrinas da graça, depois dizem que elas não são essenciais. Elas são o Evangelho. Elas estão dizendo, só Deus pode transpor isso. Ninguém pode fazer nada a respeito. Aqui está o Evangelho. Você não pode simplesmente ir a Deus com base em nada em você. Nada que você faz, nada que você sente, nada pode ser decisivo em você ter a face de Deus. Sem doutrinas da graça, não existe Evangelho. Sem doutrinas da graça, o Evangelho é como as religiões humanas em que você pode agradar a divindade, você pode transpor o abismo, você pode bajulá-la, você pode dar a sua devoção e ela vai se sentir honrada. Mas as doutrinas da graça, o Evangelho, dizem o que todas essas regras queriam dizer, que isso é intransponível para você. E mesmo Deus não podia simplesmente falar assim, olha, vamos esquecer tudo, vamos deixar tudo no passado, vamos seguir em frente. Mesmo Ele não pode resolver isso como Ele criou o mundo. Porque seria injusto. E Ele é luz, e nele não há treva alguma, e Ele não pode lidar com a menor desonra, que dirá com a infinita desonra que o pecado traz de uma maneira leviana. Há um abismo que só pode ser superado por algum tipo de provisão incrível, graciosa e sacrificial, que nenhum ser criado pode prover para Deus. Uzá estava completamente inconsciente, e ele não acreditava naquele abismo. Como a maioria das pessoas hoje, a maioria das pessoas na igreja hoje não acreditam que esse abismo é intransponível. Eles acreditam realmente que um dia, não só eles podem ter a face de Deus agora, e um dia vão ter a face de Deus para sempre por algo que eles fizeram. Por uma decisão deles. Davi tomou uma decisão de trazer a arca. Uzá tomou a decisão de tocar na arca. As pessoas realmente acreditam que elas podem participar da transposição do abismo infinito. E elas acham que algo que tenha surgido delas mesmas, como um ato do seu livre-arbítrio, pode realmente ligá-las e ser a coisa decisiva que as ligou a Deus. E Uzá tinha essa compreensão de todas as religiões, como grande parte dos cristãos também tem. Claro que eu posso entrar em contato com Deus. Eu sou uma pessoa que, se eu der o meu melhor e usar o meu livre-arbítrio, claro que eu posso entrar em contato com Ele. Claro que eu posso ser o fator decisivo nisso. Eu acredito na Bíblia, eu faço todas essas coisas. Uzá não acreditava que houvesse um abismo que só podia ser superado por graça radical. Você conhece uma das maneiras que você pode dizer, sabe, seu instinto. Por que ele estendeu a mão? Porque ele acreditava instintivamente que a mão dele não era mais suja do que o chão. Instintivamente o pecador vê em si algo valioso. Uzá achava que a arca no chão ia ficar suja, mas achava que a mão dele não era infinitamente mais suja que o chão. Pense no solo, sabe, pense teologicamente sobre o solo por um segundo. O solo é uma coisa maravilhosa. O solo é cheio de vida, não é? O solo, o que você planta, ele traz a vida para fora. Ele faz exatamente o que Deus fez para ele fazer. Você planta coisa nele e elas crescem, e elas têm vida, e elas
são verdejantes. O solo é uma coisa incrível. O solo que nós pisamos e achamos que não vale muito seria maravilhoso. O que é o problema de Marte, de outros lugares, é que o solo é estéril. O solo que nós pisamos todo dia, nós aqui na Terra, é um solo completamente cheio de vida. O solo é uma das coisas mais maravilhosas que nossos olhos podem ver nesse mundo. O solo está fazendo o que Deus pretendia que o solo fizesse e o que Ele fez para o solo fazer. Você e eu estamos vivendo exatamente da maneira oposta para a qual nós fomos feitos. O solo está fazendo algo e expressando a glória de Deus de uma maneira infinitamente mais maravilhosa do que todos os habitantes do Rio de Janeiro. Nós não estamos amando e nos deleitando em Deus, com alegria indizível e cheia de glória. Nós, os homens em geral, não é? E não faremos isso a não ser que Deus mesmo faça isso. Quando Uzá estendeu a mão, isso mostrou que ele não entendia o Evangelho, nem um pouco. Hoje as pessoas acham, mesmo na igreja, que não entender o Evangelho não é importante, que você ainda pode honrar a Deus. Mas sem o Evangelho, achar que você pode honrar a Deus sem compreendê-lo, só mostra o quão distorcido o coração do homem está, como estava o de Uzá aqui. Cultuar não basta. Cultuar sem o Evangelho é ofensivo. Tinha 30 mil pessoas cantando, mas eles perderam o Evangelho. Portanto, não havia nenhuma honra a Deus onde o Evangelho não é compreendido. Ele não entendia nem um pouco aquele abismo, ele não entendia que havia essa enorme lacuna que só poderia ser superada por algum tipo de graça radical, sacrificial e inimaginável, inalcançável por qualquer membro da raça caída. Ele mostrou que não fazia a menor ideia do que era o Evangelho e ainda assim eles estavam adorando supostamente a Deus. Essa atitude em relação a Deus é mortal na igreja dos nossos dias e em todos os tempos. Essa atitude que não flui apenas do Evangelho, do centro do que o Evangelho é, em relação a Deus, é mortal, é letal. Algumas pessoas dizem, mas eu ainda não sei, não é? Há pessoas, a gente vai ver isso o tempo todo, que não conhecem o Evangelho, mas elas estão sinceras, elas estão fervorosas. Então essas pessoas estavam. Então, o primeiro, alguém pode dizer assim, mas eu não sei ainda porque ele morreu. O primeiro, ele morreu porque era um hábito do seu coração, não apenas porque ele quebrou uma regra. Quebrar regras é só um sintoma do coração do homem que despreza Deus. Quando Davi pecou, nós vimos na semana passada, o que Deus disse para Davi? Por que você me desprezou? Você vê, não foi só quebrar uma regra. Quebrar a regra, não adulterarás, no caso de Davi, ou não matarás, era só um sintoma. Um sintoma. Não é o que faz aquilo ser letal. Por que você me desprezou? Nós vimos hoje de manhã o povo de Israel em Massá, Meribá. Deus disse o quê? Por que vocês me desonraram, me desprezaram? Ninguém vai entrar na terra. Você vê que a reclamação, o ato, a amargura que gerou a reclamação, o ato era apenas o sintoma de um coração que despreza Deus, despreza a sua glória. As regras eram um sintoma. A ocasião, as regras revelam apenas o hábito do seu coração. Não vive para Deus, não existe para Deus, não existe para a sua glória. Os atos de todo mundo no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo agora, que desonram Deus, é só, na verdade, você pode achar que os atos são as piores coisas. Não são, eles são só o sintoma de corações que desprezam Deus.
Em segundo lugar, ele certamente, Uzá, não teria morrido se daqui a 5 anos tivesse mudado de ideia. Não é? Ele morreu porque esse era o hábito, e a não ser que Deus faça algo, esse será o hábito do homem, do coração do homem, até morrer. Alguém morrendo pode dizer, eu quero ir para o céu. Lógico que quer, todo ser egoísta quer o melhor para si. Os demônios não querem ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Alguém dizer morrendo que não quer ir para o inferno, alguém falar para a pessoa que se ela levantar a mão ela vai ganhar passagem para o céu. Que ser humano que vai escolher o pior para si mesmo? Isso é totalmente eivado de amor próprio, não é? A não ser que o ato externo seja o resultado de uma contemplação da beleza de Deus em Cristo, é óbvio que isso não salva ninguém. Em terceiro lugar, a razão pela qual apenas uma pessoa morreu, e nem todos morreram naquele momento, quando começaram a quebrar as regras, todo mundo quebrou as regras, foi porque Deus estava por graça, igual ele fez enviando Natã a Davi. Ele estava acordando o rei e a nação, dizendo a abordagem humana de como o pecado criou um abismo infinito, de como há algo bom no ser humano que pode chegar até a mim, é letal, Davi. Agora, porque um famoso puritano diria que a abordagem de Uzá é letal? Ele disse que Uzá pensou que ele poderia gerenciar Deus. Uzá pensou que poderia tomar Deus nas mãos, porque Uzá não se via como um pecador depravado. Ele não se via do outro lado dessa grande lacuna, desse grande abismo. Ele se considerava uma boa pessoa. E ele se considerava uma pessoa moral. E como resultado, esse puritano diz, se você acredita que suas crenças religiosas corretas, que o seu comportamento moralmente correto, significam que você tem Deus em suas mãos, que Deus lhe deve alguma coisa, que você agora, de certa forma, pode gerenciar Deus, que você pode meio que endireitar se Deus estiver tombando, que Deus deve a você e Deus precisa de você, ele diz, isso é absolutamente letal. Qualquer um que não entende o evangelho da graça radical, que existe esse abismo intransponível, que só pode ser superado pela graça soberana e radical de Deus, e que você não pode superar com nada do que você faça, nem com nenhuma decisão que supostamente você possa tomar, que suas boas ações, sua aceitação, suas decisões colocam Deus sobre determinadas obrigações, que você está administrando Deus, você está fazendo exatamente o que Uzá fez. É letal. Por que é letal? Deixa-me dar algumas maneiras. Se você adotar essa abordagem de Uzá a Deus, se você viver de acordo com seus padrões morais, religiosos, e se sua vida for bem, se você tiver saúde e prosperidade financeira, você vai acreditar que você ganhou a vida, que essas coisas que você tem, você merece, que você merece a saúde que você tem, que você merece o emprego que você tem, que essas coisas de alguma forma se devem ao que você fez. Você pensará que você mereceu e você ficará orgulhoso, especialmente com pessoas que não têm o que você tem. Você vai achar que elas são fracassadas, porque elas não conseguiram o que você conseguiu. Se você sente isso de qualquer coisa que você tenha, é porque você acha que Deus lhe deu isso porque você mereceu. Você é Uzá. Você tem tudo isso porque Deus está na tua mão, por causa da sua obediência. E você acha que realmente o que você faz é tão apreciado por Deus, que Ele se vê na obrigação de recompensá-lo. Você está administrando Deus.
você não conhece o Evangelho. Essa é uma coisa que pode acontecer. Você vai ficar orgulhoso, sentir que está sendo abençoado, porque Deus está respondendo à sua obediência, às coisas boas que há em você. Em segundo lugar, se você viver de acordo com os padrões, obedecer, viver na igreja, e tudo der errado, em vez de dar certo, você ainda sentirá que tinha direito a uma vida boa, e vai ficar amargo com Deus. Por que Deus está deixando isso acontecer? Você ainda vai sentir que Deus te deve no teu fracasso, e é isso que cria a amargura. Por que Deus não está fazendo? Por que Deus não está usando a linguagem das pessoas? Não está me honrando. Como se Deus honrasse alguém a não ser o seu próprio filho. Você ainda vai sentir que Deus te deveria dar, e por Ele não estar te dando, você talvez se sinta como aquelas pessoas em Meribá. Onde está Deus? Será que Ele não está aqui? Se você está amargurado, em vez de estar orgulhoso, porque você sente que merece, porque você estudou, porque você trabalhou, porque você tem saúde, porque você está obedecendo, então as coisas estão dando certo, então, essa pessoa acha que merece, por isso ela é assim. Isso é letal. Mas se tudo estiver dando errado, e você vai estar amargurado, é porque você ainda acha que merece. Então, você se sente enganado. Você acha que porque você é uma pessoa boa, e você serve a Deus, Deus deve algo a você. Acha que Ele te deve um casamento. Como assim? Eu vou viver e morrer sem me casar? Tem pessoas que são amarguradas porque não tem um ministério. Agora, vê se isso tem sentido. Se o meu único desejo era ministrar, era servir a Deus de determinada maneira, e Deus nunca me colocou naquele lugar, certamente eu devia pensar: Deus não quer que eu seja isso. Por que eu ficaria arrasado com as coisas, com Deus? É porque é óbvio que eu achava que Deus me devia um ministério, um casamento, uma carreira. Você o tem em mão, ou você acha que devia ter Deus em mão, e você está confuso porque Ele não está obedecendo aos comandos. A abordagem de usar vai deixar ou você frio e orgulhoso, porque você merece o que tem, ou vai deixar você, porque você anda de acordo com os padrões, então Deus está te honrando, e não está honrando aquele lá porque ele não é isso tudo como você é. Ou então vai deixar você amargo, porque você ainda acha que pelo que você está vivendo, Deus devia estar fazendo coisas que Ele não está fazendo, não é? E muitas pessoas na igreja são exatamente assim, porque elas são como todas as outras religiões. Você vê que, como eu disse, as relíquias sagradas são tocadas, porque os deuses se sentem valorizados, eles estão recebendo algo, então eles vão dar poder para aquelas pessoas resolverem os problemas delas, porque elas estão dando algo a ele. Você vê que a arca e tudo que essas regras ensinavam era exatamente o oposto. Não toca, não vê, não entra, há um abismo, você morre. Você acredita que pode administrar sendo devotado? Você lê a Bíblia todo dia, eu oro tanto tempo, eu oro 1 hora por dia, por que Deus não está fazendo então? Você é como usar, e eu vou dizer isso, é letal para você, porque não há evangelho na crença, e a coisa que você chama de evangelho é vazio de significado real. Portanto, Deus diz: acorde. Essa foi a misericórdia de Deus naquele dia para Davi. Deus está dizendo para Davi: acorde, Davi. Israel, acorde. Existe um abismo que não pode ser superado, e mesmo Deus não pode simplesmente estalar o dedo e superar algo radical, algo inimaginável, mesmo para os anjos do céu, tem que acontecer para um ser humano poder ter a face de Deus. E nunca será por algo que um ser humano faça, e Deus nunca vai dever isso a ser humano nenhum. Então, como obtemos a presença de Deus para encerrarmos? Na verdade, a última parte da passagem nos dá a resposta. Deus, através da arca, ensina Davi como obter a presença que ele ansiava. Há 2 etapas
em um resultado. O primeiro passo é que Davi finalmente vê o abismo. A Bíblia diz assim no versículo 9: Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como pode a arca do Senhor vir até a mim? Não há nada que eu possa fazer. Há um abismo. Todos nós vamos morrer. Ninguém nunca vai poder ver a sua face. Ninguém pode. Todos estão destituídos da sua glória. O que estava acontecendo? Esse é sempre o primeiro passo. Esse é o primeiro passo de apenas ser uma pessoa legal, moral, religiosa, decente, não é? Para controlar Deus, ou ser aquelas outras pessoas que não se importam com nenhuma regra porque elas querem controlar a vida delas. As duas pessoas estão fazendo a mesma coisa. O primeiro passo é que você tem que se sentir como no mundo eu posso estar na presença de Deus, e você deve ficar perplexo, assustado, como Davi. Ele diz: não há nada, 30 mil pessoas cantando, os instrumentos, tudo que a gente fez, nada, todo o meu desejo, nada. Veja, finalmente ele entende o abismo, e ele não entendia antes, e finalmente diz: como a arca virá até mim? Esse Deus é tão santo que ou ele vai fazer a arca vir até mim, ou nada poderá me colocar diante dela. Curiosamente, antes ele confiava demais em sua capacidade de se conectar com Deus. A capacidade, eu sou livre, eu quero me conectar com Deus, então vou me conectar. E ele vai se sentir tão honrado por eu querer me conectar com ele, que ele vai, como as relíquias, como os deuses pagãos, ou como o falso deus do cristianismo, ele vai se sentir muito honrado com isso. Na verdade, está errado. Ele disse: não vejo como posso estar diante de Deus mais. Quando ele pensou, isso é um piscar de olhos. A razão pela qual ele se sente assim é que a arca é como o Evangelho, queridos. Veja, o Evangelho diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que entenda. Paulo diz: se você é uma pessoa que acredita na Bíblia, se você é uma pessoa religiosa, se você é moral, em Romanos 1 e 2, você está perdido. Se você é licencioso e imoral como os gentios, estão perdidos. Então ele diz: porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Israel, com seus cultos, com a Bíblia que lê, está tão perdido quanto os romanos, quanto os gregos, todos. Você pode admirar a moralidade de Israel e pode ficar chocado com a profunda imoralidade dos gregos e dos romanos. Paulo diz: mas eu vou dizer para vocês, estão todos perdidos. A arca não pode ficar com os filisteus, mas Israel também não pode. E isso não só no início, do início ao fim. Ele diz isso em Romanos 3. Não há um justo sequer. A arca, em certo sentido, é uma versão do Evangelho no Velho Testamento. Você percebe algo interessante? A arca fere os pagãos, a arca fere os filisteus, e a arca fere pessoas de Israel, pessoas que se sentiam muito boas e morais. Davi diz: eu não entendo isso. Ele ficou... A resposta é que a Bíblia diz. Na verdade, não é só a Bíblia que diz, né? Nietzsche, e é estranho eu citar Nietzsche de uma maneira positiva, mas Nietzsche nos diz exatamente o que a Bíblia diz. É por isso que, apesar de eu discordar quase tudo que Nietzsche diz, quando ele diz algo que a Bíblia diz, não é que eu concordo com Nietzsche, é que Nietzsche está dizendo algo que a Bíblia diz, não é? Nietzsche, se você for ler o livro dele sobre a genealogia da moral, aqui está o que ele diz. Ele diz: sim, há pessoas aqui que estão dizendo a verdade e não cometendo adultério e nem matando. Ele é ateu, né? Há pessoas que estão obedecendo os 10 mandamentos, né? Pelo menos externamente. E aqui há pessoas que não estão obedecendo os 10 mandamentos. Mas por que as pessoas que são morais são morais? Ele diz: geralmente é por razão imoral, centradas nelas mesmas. Elas são morais porque querem algo.
Ele diz: porque as pessoas boas são boas? Elas estão tentando obter poder sobre Deus. Então Deus vai dever algo a elas. Eles estão tentando obter poder sobre as outras pessoas, para que elas digam: veja como ele é uma pessoa boa e maravilhosa. Deus está do lado deles. Nietzsche está absolutamente certo, porque é isso que a Bíblia diz. O Antigo Testamento diz e o Novo Testamento diz: você não pode fazer essa grande distinção entre pessoas boas e más. Por quê? Pessoas más estão tentando ser seus próprios senhores, criando suas regras. E as pessoas que a gente chama de boas estão tentando ser seus próprios senhores, mantendo as regras para manipular Deus. Pessoas boas estão dizendo: já que eu fiz isso, Deus tem que fazer aquilo. Eu faço isso, Deus tem que curar meu filho. Eu faço isso, Ele tem que consertar meu casamento. Nietzsche diz: está vendo? Ela faz coisas boas por motivos imorais. Ela quer algo, ela não é boa. Você mesmo é o seu próprio salvador. Deus me deve essas coisas. Você mesmo é o seu próprio Senhor. Você vê, mesmo um ateu como Nietzsche podia perceber que a religiosidade meramente humana e mesmo a cristã está no mesmo lugar. E é por isso que Paulo, quando olhou para a moralidade e para a imoralidade, ele disse: não há diferença. Todos pecados, todos querem ser seus senhores. Há um abismo radical, certamente nada, nenhuma boa ação, nada que você possa fazer, nem que você diz ser espiritual, pode transpor esse abismo. E agora Davi viu isso. O segundo passo é ver a provisão, porque se você vê só o abismo, você não viu o evangelho. Isso é desesperador. A arca não fala apenas do abismo como todas as suas feridas incuráveis, não é? Mas em cima da arca havia o propiciatório. Quando Davi deixou a arca após a morte de Uzá, ele deixou na casa de alguém chamado Obed-Edom. E ele é um giteu. A gente não sabe muito bem se ele é de Gate, que era uma das cidades da Filistia, ou de outra cidade chamada Gate, de Israel. Não há uma certeza. Uns vão achar uma coisa, outros vão achar outra. Mas o fato é que não seria adequado ficar na casa dele. Não é? Mas as pessoas falaram assim: vai ficar na tua casa. Imagina como ele se sentiu. Ninguém quer isso, está todo mundo morrendo. Mas o rei falou para botar na minha casa. Todo mundo deve ter pensado: esse cara aí está com os dias contados. Né? Em Bet-Semes as pessoas olharam para a arca e 70 morreram. Lá nos filisteus ficaram com tumores, morte. Davi estava apavorado. Mas disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Então por que você acha que eu fiz a arca? Deus está dizendo a Davi. Não é? Qual é essa disposição? Sangue, morte, sofrimento, sacrifício. O que você diz por que seria assim? Por que a arca ficava no Santo dos Santos? Por que o sacerdote teria que entrar uma vez por ano com o sangue da propiciação? A arca não fala só sobre o abismo. A arca é o próprio evangelho. É a descrição de como Deus, e só Ele, pode transpor o abismo. Agora nós já passamos por isso tantas vezes, né? A arca não nos fala apenas sobre o abismo. A arca nos diz que o perdão soberano, da graça soberana, pode preencher quando o próprio Deus faz tudo para salvar quem Ele quiser. Você diz: por que o perdão sempre leva a sofrimento, sangue e morte? Certamente você nunca foi injustiçado de maneira pesada, né? Porque quando você é injustiçado, há uma sensação indelével quando alguém realmente fere você profundamente, verdadeiramente, uma injustiça verdadeira, que aquilo merece justiça. Há uma dívida, há uma responsabilidade. Você vai sentir que no fundo do seu coração aquela injustiça precisa ser de alguma maneira feita a respeito daquilo. E uma vez que você sente isso, há apenas uma coisa que você pode fazer: pagar a dívida ou vingar-se. Ou você vai absorver e abraçar toda a dor para perdoar, ou você vai se vingar. E a única maneira de abraçar
a dor do perdão é sofrer. O tamanho da injustiça. Não existe perdão sem dor. E se você acha, se tem gente que fala assim, eu não consigo perdoar, porque ela queria perdoar sem sentir a dor. Então ela não quer perdoar. Ela quer se vingar. Se você já tentou perdoar um erro verdadeiro, horrível contra você, você vai saber o que é sofrimento. Você saberá o que é o suor sangrento, o que são os pregos, o que são os espinhos. Veja, você pode se vingar se você for injustiçado, e então eles vão sofrer. Ou você pode perdoar e você sofrer. Você pode se vingar, e como você não é Deus, você só vai espalhar o mal. Ou você pode... e a hostilidade cresce. Ou você pode sofrer a perda. Paulo disse para os coríntios, por que vocês não sofrem a perda? Ele diz, por que Deus então não pode simplesmente perdoar, como as pessoas dizem, Deus é perdão, como se Deus realmente perdoasse as coisas assim, sem dor. Eu perdoo você, eu perdoo você, eu perdoo você. Mas isso não existe, né? Você sabe que isso seria uma injustiça e que ele não seria santo se ele se juntasse à desonra infinita do seu nome na cruz. Isso é exatamente o que nós vemos. Qualquer um que já perdoou alguém, que realmente verdadeiramente machucou, injustiçou, sabe que está essa coisa interna, mostra um pouco de tudo que Deus teve que abraçar na cruz. A ira infinita, a justiça infinita, e ele estava sofrendo pelos pecados dos eleitos para não derramar sua vingança sobre eles, que seria justo. Não há outra maneira de contornar isso. Há um abismo e não pode ser superado a não ser pelo próprio Deus. Ninguém pode deixar Deus em dívida para ele ser obrigado a fazer qualquer coisa disso. Essa é a razão pela qual o livro de Hebreus diz: atrás da cortina estava o lugar santíssimo, que tinha a arca da aliança coberta de ouro. Somente o sumo sacerdote entrava na sala interna, e isso apenas uma vez por ano, e nunca sem o sangue. Mas quando Cristo veio como sumo sacerdote, ele não entrou por meio de sangue de bodes e bezerros, mas entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, pelo seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção. Pois ele disse: aqui estou eu vim para fazer a tua vontade, e por essa vontade, o autor diz, nós fomos santificados pelo sacrifício do corpo do Filho de Deus. Você entende o que Davi entendeu? O Evangelho, ele entendeu o abismo. Observe o versículo 13, ele estava carregando a arca dessa vez, não numa carroça, mas como Deus mandou, e a cada 6 passos, eles matavam um animal, apontando para Cristo, dizendo, nada pode nos levar a Deus. Imagine, todos aqueles quilômetros, de 6 em 6 passos, um sacrifício, de 6 em 6 passos, um sacrifício. Se você é uma pessoa que de alguma maneira se parece com todas as outras relações com as relíquias, ou como usar, ou como Israel entendia a ideia de que alguém pode realmente estar numa relação correta com Deus sem compreender o Evangelho, é uma das grandes falácias que fluem da igreja hoje, e às vezes até de quem ensina doutrinas como as doutrinas da graça. Mas quando você tem a realidade espiritual, você vê quando é algo que Deus realmente fez para romper o abismo, tudo de Deus não é mais só uma crença. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é uma realidade espiritual e te afeta decisivamente. E porque ele preencheu isso, você enxergou o abismo como Davi enxergou, então há uma grande alegria indizível e cheia de glória. É nesse contexto da segunda vez em que ele entendeu e Deus providenciou tudo, é que ele dançou com tamanha alegria que a sua esposa o recriminou. Você vê Davi dançando diante do Evangelho que a arca ensinou. É Pedro dizendo que, embora vocês não o tendo visto, o amais.
E embora não o vendo agora, se regozijam nele, no nosso sumo sacerdote, que entrou com seu próprio sangue no lugar santo, diante da face de Deus, nos levando com ele. Vocês se alegram nele, com uma alegria indizível e cheia de glória. Vamos ficar de pé, vamos orar.